E tinha gente que entendia, e tinha gente que mudava na hora. O negócio todo era esse. E as pessoas têm sempre companhias. Algumas são visíveis, outras são invisíveis. O professor do estado vibracional, e a gente percebe que a cultura da mobilização básica de energia, ela está se perdendo um pouco, sabe? Pois é por isso que eu estou falando. A cultura da mobilização básica de energia. Circuito fechado, exteriorização, estado vibracional absorve. Agora, sabe por que está esquecendo? Porque uma boa parte daqueles que hoje estão liderando as atividades conscienciológicas já dominaram certas coisas, estão lá na frente. Elas não estão dando mais valor para isso. Mas elas estão saltando. Agora, o povo está chegando, está ficando a ver navio. Está ficando a ver navio, saltando essa parte, como se ela fosse dispensável. Se fosse, não estava no Projeciologia desde o começo. Então, seria bom fazer o trabalho em nível da CCCI toda para atualizar a cultura básica. É a mobilização básica de energia. Esse é o individualismo saudável. O cara, a primeira vez que a gente falou nisso, falou assim, que isso é um partido político? É a MBR, o movimento brasileiro partido da MBR. Da esteticologia. A gente vê, Paulo. Para melhorar a cara. Eu falei com ele na ocasião. A gente nota que os professores que foram formados com essa base, eles têm um domínio maior da energia, eles têm um domínio até da didática na sala de aula, que é diferente. E os que saltam essa parte, passam direto para improvisações, eles não têm o mesmo domínio de campo. A gente observa isso, fica claro. Mas agora eu quero entrar o que pode se fazer para isso, Val? Eu vou trazer vários vertentes aí sobre isso. MBR. Marlo, agora em outubro vai ter uma série de cursos da Reaprendência, um dos cursos é sobre MBR. Acho bem, chega em bom momento e que outros cursos também promovam a cultura, porque as pessoas não sabem nem fazer as consignas para dar o comando do trabalho com energia. Isso é importantíssimo. Professor, eu queria aqui no B, aqui. É B? É B. Ô professor, eu queria saber, para a evolução, o que é melhor para a pessoa evoluir? Ela assumir os trafores ou ter autoconhecimento em relação aos trafores? Ou depende de cada caso? Duas coisas. Igual o Vila só que a pergunta é aqui do B. O B está junto dela, não? Se fosse uma cobra, tinha pego. Mas olha, é tanto uma coisa quanto outra, sabe como é que é? Na hora. O processo todo é esse. A gente tem que ver o que é. O que predomina? A pessoa que vai saber, né? Como é que faz? O que predomina? O que predomina na sua vontade? O que predomina na sua intenção? O que predomina atualmente nas deliberações que você tomou essa semana? Isso aí que é importante. Vamos pensar. Caminha por aí. Valdo, aqui na letra A, tá? Me diga uma coisa, você poderia falar um pouquinho mais sobre as palestras que você dava nos presídios, na época do movimento espírita? O caso todo é o seguinte, no presídio a gente levava aquilo que o povo pedia. Então, levava às vezes doce, o negócio era mais... Eu trabalhei com isso mais lá em Minas Gerais. Então, era mais comida de mineiro, aquela coisa toda que o povo gosta, etc. Tal. E a gente, então, eles iam perguntar as coisas, a gente fazia uma análise dentro do processo geral da situação. Não só psicológica, mas uma coisa maior dentro do problema da consciência. E ver o caso particular daquela pessoa que estava lá. E as hipóteses possíveis de melhoria daquilo. Agora, a gente trabalhava com isso, mexia com advogado, fazia intercessão, ver... Porque às vezes numa cadeia você vai encontrar um monte de gente no presídio e ele já podia estar na rua. Mas está faltando, o problema é que a justiça do Brasil, ela anda a passo de tartaruga. Tudo é muito devagar. E é muito material. Mesmo no interior é assim. Então, o processo todo é você se afinizar com a pessoa, ela ter confiança em você, ver como é que é. Agora, não é fácil. A gente não pode deixar qualquer pessoa entrar em presídio para ajudar, não. Tem que ter uma infraestrutura, a pessoa saber como é que faz isso. Entende?
É um perigo. Tanto homem quanto mulher. Se uma mulher, por exemplo, um homem, entrar muito bem vestido, tudo arrumadinho num presídio, isso é um problema. Tem cara tudo doido. Ele pode avançar em cima de você, né? Por interesse sexual. Seja homem ou mulher, essas coisas todas ocorrem. Então é preciso ter muito cuidado, saber como é que são as coisas, o modo de falar, de usar a situação toda. Agora, eu acho que é um trabalho sério. É esse de presídio. Agora, hoje, o que eu vejo o trabalho mais sério é melhorar os presídios do Brasil, o modo do penitenciário nosso, que está tudo errado, né? Tudo furado. Sabe, reformular isso tudo, dar um jeito. Agora, eu penso muito nesse povo todo. Você sabe que eu fazia as minhas projeções, somente na década de 70, muitas delas se passavam em presídio. Eu saía do corpo para ver se acalmava os caras, com energia. O Talmal me ajudava muito nisso. O Talmal gostava muito de trabalhar em presídio, extrafisicamente. E outra coisa também, nós às vezes entrávamos muito assim na zona rural, para atender gente isolada na zona rural, fora do corpo. Eu tenho uma certa tendência que eu mesmo não explico bem por que é que eu sou assim. Por exemplo, eu gosto de pensar no processo da mata, do mato, você está entendendo? Da floresta, no meio do mato, aquelas coisas todas, quem vive ali, por que é, de que modo que é. Uma das coisas que a gente tem que você vê muito disso, é a hora que você está andando num ônibus, por exemplo, aquilo é algumas horas de ônibus, então você vê o campo, vê uma fazenda lá no fim, passa, aquela paisagem muda. Esse ambiente tem alguma coisa comigo. Agora, é muito estranho pelo seguinte, eu não fui criado nesse ambiente. Eu fui criado na cidade. A gente saía da comarca, ou da zona mesmo urbana, para ir para a zona rural, mas pela vontade da gente. Mas eu não fui criado em fazenda. Entendeu? Nas minhas retrocognições, eu também não trabalhei com isso nesses últimos séculos. Então, eu não sei bem o processo, como é que é. Eu tenho uma dedução que talvez seja devido ao processo da energia do fitoectoplasma. É por isso que eu tinha esse contato com os processos de efeito físico, Casa do Cinza, o Talmal, o problema da Rose Garden, e aí explica uma situação dessa. É a minha afinidade com esse processo. Agora, por exemplo, eu já tive muito contato assim com gente que já cuidou de bicho, essa coisa toda que eu estou falando, isso é fisicamente consciente. Mas eu não sei bem explicar isso. É como se, por exemplo, aquilo me sensibilizasse. Você está entendendo? Naturalmente. Agora, por exemplo, há umas coisas também estranhas, né? Eu, às vezes, saía do corpo e começava a fazer a vomitação no meio da floresta espessa. Aqui mesmo eu já fiz experiência nisso. E não foi nessa aqui, não. Foi na floresta grandona. Às vezes, quando eu vou lá no Cataratas, lá no hotel, eu fico pensando. Agora mesmo, eu estava pensando quando nós viemos de noite. É melancólico aquilo que você vê, às vezes, só uma raposinha toda despelada no meio, mais nada. E aquilo sem nenhum carro. Lá são 10 quilômetros, você não vê nada. Até a entrada do parque, até chegar no hotel, são 10 quilômetros. Você vai com 10 quilômetros e volta com 10 quilômetros. Então, aquilo ali, por exemplo, me dá esse processo. Como se eu precisasse de ajudar. Ali está cheio de vida. Uma mata é um viveiro. Está cheio de vidas, cheio de problemas. Agora, uma coisa ou outra séria também que eu tenho. Por exemplo, na hipnagogia, se eu começar a entrar na hipnagogia, começa a aparecer as coisas, a primeira coisa que começa a aparecer é como se fosse grama, gramado e coisa verde. Devido ao processo que a hipnagogia tem a tendência de repetir as coisas, você sabe como é que é. Então, comigo, sempre já acaba numa mata. Se eu fixar, eu acabo indo para uma mata. Você está entendendo como é que é? Agora, ali, eu procuro ter contato com aquilo tudo.